Vamos discutir um pouco sobre princípios de avaliação utilizando conceitos da ciência moderna da dor. É interessante a gente entender que grande parte dos modelos que nós utilizamos ao longo do tempo, ao longo da história da nossa profissão para explicar por que os nossos pacientes tinham dor e por que eles melhoravam quando submetidos a algum tratamento, eram raciocínios lineares, raciocínios de causa e efeito. Então, no raciocínio linear, a gente tem que A, por exemplo, causa B. Se esse for um raciocínio patoanatômico, esse raciocínio diz que uma lesão tecidual gera dor. Se ele for um raciocínio cinesiopatológico, ele diz que uma alteração de movimento, se não gerar uma lesão por macrotrauma, vai gerar microlesões por microtrauma, que ao longo do tempo vão chegar a uma falha do tecido. E isso gera dor. E nós também temos raciocínios lineares que estão sendo divulgados, pautados no modelo biopsicossocial. Então, de acordo com a ciência moderna da dor, nós entendemos que alguns fatores relacionados, por exemplo, a pensamentos catastróficos, eles estão associados com pacientes, com a ocorrência da dor, e eles também são preditores de dores crônicas e preditores de incapacidade em indivíduos com dor. E um raciocínio linear seria entender que, independente de qualquer coisa, se o indivíduo tiver um pensamento catastrófico, ele vai ter dor. Ou se ele tiver alguma alteração de fatores relacionados ao estilo de vida, obrigatoriamente ele vai ter dor. Então, o que nós sabemos hoje é que todos esses raciocínios lineares eles são insuficientes para explicar por que dói e por que os nossos pacientes melhoram quando submetidos a um protocolo, a um programa de tratamento. O nosso entendimento atual da dor é um entendimento multidimensional. E o que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que a gente pode até ter um evento estando associado com outro evento, temporalmente associado, precede outro. Agora, esse evento está associado com o evento B, porque quando o evento A está presente, ele causa uma cadeia de outras variáveis e de outros eventos que acabam influenciando a chance de B acontecer. A gente pode chamar isso de eventos mediadores. Dado a presença de A, esses eventos B, eles começam a fazer efeito, esses eventos mediadores começam a fazer efeito sobre o evento B. E a gente também pode ter alguns eventos moderadores, que quer dizer que na presença desse evento, um sintoma, ou na verdade o evento B pode acontecer. Já estou me adiantando aqui falando de sintoma. Vamos traduzir isso para a prática clínica. Digamos que um clínico olhe para um paciente que tem uma queixa ao realizar um determinado movimento e atribua que a estratégia de movimento é o que é a causa da dor desse paciente. O que a gente sabe, além de saber que a dor é uma característica multidimensional, que a dor faz parte de um sistema complexo, então a gente nunca vai conseguir explicá-la por um único fator isolado, é muito difícil isso acontecer. A gente também sabe que a mente humana ela foi selecionada e moldada ao longo da evolução para ter uma série de atalhos cognitivos. Dentre esses atalhos está uma tendência de enxergar padrões, e de preferência padrões lineares. Então, só porque eventos são temporalmente seguidos, a gente tende a entrar ou entender causa e efeito. Então, se o indivíduo sente dor fazendo o movimento de uma forma específica, logo a forma específica está associada de forma causal com a dor. Isso é um viés de raciocínio, um viés cognitivo nosso, humano, natural do ser humano. Agora, o que a gente tem que entender é que, claro, imagine que esse indivíduo tem uma queixa de dor anterior no joelho para correr e você identifica que aquele indivíduo tem um padrão muito específico de movimento que acaba até que justificando a sobrecarga daquela região que ele sente dor. Mas não são todas as pessoas que, frente a esse padrão, vão sentir esse mesmo tipo de sintoma. E nem são todas as pessoas que têm esse tipo de sintoma que vão ter esse mesmo padrão. O que a gente tem que entender é que, nesse caso, nesse exemplo de um indivíduo com uma dor anterior no joelho, por exemplo, para correr, com um padrão específico de movimento, pode até ser que o padrão explique o fato de incomodar em uma região e não em outra. Mas ele sozinho não explica por que dói, e muito menos porque os pacientes melhoram. Acontece que na presença desse padrão, e do ato de correr, obviamente, nesse exemplo que eu estou dando, outros fatores começam a influenciar na relação do padrão de movimento com a dor daquele indivíduo. Então, por exemplo, na presença desse padrão de movimento, no indivíduo que tem privação de sono, o que pode acontecer, a gente já sabe através da literatura científica, que a privação de sono, mesmo que aguda, ela leva a uma alteração do limiar de dor, onde ele fica muito mais sensível,
ela leva a um aumento das substâncias pró-inflamatórias sistêmicas, então esse indivíduo fica com uma tendência maior a ter um evento pró-inflamatório, um evento pró-noceptivo. E aí esse indivíduo, nessa estratégia de privação de sono, que fez um aumento de volume muito brusco, pode perceber um incômodo na região anterior do joelho, né? E a gente, ao olhar clinicamente, apenas enxerga que aquele padrão está associado com a dor. Mas essa cadeia de eventos, é óbvio que eu com certeza excluí uma série de outros eventos que vão estar influenciando nessa relação, ela é moderada por um contexto, que é a corrida. Se esse indivíduo não corre, ele não sente a dor, ele só sente a dor na corrida, e às vezes até numa corrida mais longa só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem nenhum ponto dessa cadeia de eventos, mesmo que simplista, que eu consiga cortar e eliminar a dor do paciente sem resolver o problema. Porque se eu tirar a corrida, o indivíduo para de sentir dor, mas eu não resolvi o problema, né? E a gente está vendo aqui que a estratégia de movimento parece que não é a causa do problema, né? Se eu mudar isso, é muito provável que talvez eu tenha manifestação de sintoma em qualquer outro lugar, se é que eu vou ter melhora de sintoma, se eu mudar, ou tentar mudar isso, né, durante a corrida. Que a gente sabe que é meio complicado, né? A gente sabe que não é tão simples assim mudar um padrão de movimento, de acordo com as nossas evidências atuais. Então, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? O nosso entendimento da dor, sendo um fenômeno multidimensional, implica que a gente não tem, como clínicos, muito bem como saber o que está acontecendo de fato. Imagina que, como clínicos, o máximo que você vai ter acesso vai ser a uma narrativa do seu paciente. Nós sabemos que uma narrativa ela é muito enviesada por o que o paciente lembra, enviesada pelos pontos que foram mais importantes para ele, enviesada por o que ele acha que é importante você saber e pelo que já falaram para ele antes. Então, imagina que você só tem acesso a essa narrativa, que você só tem acesso às coisas que você está vendo de sinais e sintomas e da clínica do paciente. De alguma forma, com isso, você não vai conseguir entender causa e efeito, até porque você só está vendo as coisas no mesmo momento do tempo, né? E você não vai conseguir inferir nenhuma causa. Mas o que você consegue entender são, aparentemente, quais são os fatores que estão predominando naquele indivíduo. E se você tiver um conhecimento profundo sobre a ciência moderna da dor, você consegue entender quais os fatores podem estar influenciando na queixa daquele indivíduo especificamente. E aí você vai tentar, uma vez que você entendeu quais são os principais fatores que podem estar influenciando, abordar esses principais fatores. Então, a premissa do raciocínio multidimensional é que você não deve procurar uma causa. Porque a ideia, a busca incessante pela causa, é fruto, na verdade, de raciocínios lineares para tentar explicar a dor. Onde você tinha uma causa, de acordo com esses raciocínios. O que nós sabemos é que, no modelo multidimensional, nós não temos uma causa. Ou se nós temos uma causa, ela é tão complexa e ela depende de uma interação de tantos fatores que nós não temos como acessar essa causa como clínicos, seres humanos, com um sistema cognitivo imperfeito como é o nosso, né? Então, gente, de novo, resumindo, esse é o melhor que a gente pode fazer. A gente pode tentar, como clínicos, na narrativa do paciente, com sinais e sintomas e o nosso conhecimento científico de base, tentar entender quais são os fatores predominantes naquele indivíduo. E assim, tentar abordar esses fatores. Nós nunca vamos saber se nós resolvemos porque a gente acertou um fator causal ou quais dos fatores que a gente abordou que foram responsáveis por, de fato, melhorar aquele paciente. Não tem como saber. Eu gosto de dar um exemplo que, na verdade, atender um indivíduo com dor, como um raciocínio de sistema complexo, é muito parecido com operar na Bolsa de Valores. Eu não sei se todos vocês têm experiência em operar na Bolsa de Valores, mas acontece que na Bolsa, a Bolsa é um sistema complexo. A gente, ainda mais na Bolsa brasileira, sabe muito pouco o que faz o valor das ações oscilarem. A lógica diria, né, que o valor das ações iria oscilar, principalmente pela capacidade da empresa, né, da empresa gerar caixa, qual é o modelo de negócio da empresa, qual é a estrutura e a robustez daquela empresa. A gente deveria inferir que é isso que faria o valor da empresa oscilar. Ou talvez, olhando de um ponto de vista mais macro, alguma variação do mercado que afete aquele setor. Acontece que a bolsa é praticamente aleatória. E mesmo quando acontece alguma oscilação da bolsa de valores ou das bolsas de valores, os especialistas ficam tentando entender o que aconteceu e dar um palpite ou uma sugestão do que aconteceu. E o melhor que eles podem fazer, quando eles te sugerem uma carta de ação na bolsa, é te sugerir algo que eles acreditam que vai acontecer, com base numa análise que eles fizeram.
Então, o segredo para você operar na bolsa é assumir que você nunca vai saber o que vai acontecer e, por isso, é um investimento de risco. E, por isso, o melhor que você pode fazer é uma boa avaliação das empresas, é você fazer um valuation das empresas, entender o fluxo de caixa, entender se o modelo de negócio é robusto e diversificar entre vários setores. Você não sabe qual setor vai ganhar mais dinheiro, você não sabe qual ação vai ser a melhor. Tudo que você quer saber, é o jargão do momento, é qual vai ser a próxima Magazine Luiza. Mas você não tem como saber. Então o melhor que você pode fazer é entender bem quais são todos os fatores associados, abordar todos de uma vez, diversificando a sua abordagem, né, e deixar a casualidade fazer o resto. Então isso é um exemplo de uma aplicação num sistema complexo. Primeira coisa é assumir que a gente não tem como saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Quando a gente traz isso para o nosso paciente com dor, a ideia é exatamente a mesma. A gente não consegue ter muita noção do que vai acontecer. O melhor que a gente pode fazer é fazer uma boa avaliação com base na narrativa do paciente, com base na história, né, dos sinais e sintomas que ele traz e com base no nosso background científico, escolher bem ou tentar entender bem quais são os fatores predominantes e investir nesses fatores simultaneamente. Isso é o que mais aumenta a nossa chance de melhorar um paciente com um quadro de dor. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação à avaliação da dor, utilizando o conceito da dor multidimensional, que é um conceito muito mal interpretado na prática clínica ainda, por muitos colegas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa discussão, espero que vocês tenham gostado do meu exemplo sobre a Bolsa de Valores, e eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer assunto que vocês queiram abordar, fiquem à vontade de entrar em contato tanto comigo, através das minhas mídias sociais, ou com o portal Fisioterapia. Obrigado.